Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, dando início aqui ao canal Mari Método TBD, essa é a nossa primeira live aqui, olha que loucura, né? Começando do zero, um canal novo, logo ele vai estar grande, cheio de professoras e professores que dão aula com maestria, mas todo começo é assim, a gente começa pequenininho, então quem está chegando aí já desce uma hashtag maestria, sim, para dar as boas-vindas ao canal, essa é a nossa primeira live aqui, a gente vai ter conteúdo aqui no canal sempre de terça e de sexta-feira, sempre que possível eu vou fazer no formato de live, para que a gente possa conversar, para que possa ter uma troca gostosa, sim? Então sejam todas muito bem-vindas a esse novo canal. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fundadora do Balé Online, né, no Brasil desde 2017, muito antes da pandemia. Sim, tem o canal Mari Balé Online, se você não segue, vai lá seguir. Além disso, tem um outro canal que é o Mari Flexibilidade, onde eu ensino abertura zerada, né? Zerar a abertura de pernas com 5 minutos de alongamento por dia. Também, se não me segue, vai lá seguir. Show! Hashtag maestria, hashtag maestria. E agora a gente está iniciando uma nova jornada aqui nesse canal Mari Leite Método TBD, onde eu vou te ajudar a dar aulas com maestria através do método TBD, que é um método reconhecido pelo MEC. Sim, aqui eu vou estar sempre trazendo conteúdos para facilitar a sua jornada como professora, como professor, independente da idade que você dê aulas, ok? Show! Tô vendo que tem várias alunas do Balé Online aqui. Ah, que delícia, meus amores. Bora lá. Bom, para quem não me conhece, então, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta, eu sou professora de balé. Vixe, agora eu vou ter que fazer conta, hein? Tô com 43. 43? Ai, gente, faz 23 anos. Eu dou aula desde os 20. Enfim, estamos aí, né? Então tá bom. E a minha especialidade, a minha grande especialidade é dar aulas ali para adolescentes e adultos, né? Mais adultos agora, depois do Balé Online, depois de 2017, minha dedicação, meu foco total é para adultos, mas até então eu dei muito tempo de aulas ali para adolescentes, para pré-adolescentes, né? Crianças ali de 12 anos. Mas a minha paixão realmente é adulto. Porém, o método TBD ele é aplicável para qualquer nível ali, vocês vão aprender isso aos poucos aqui no canal. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o que é que uma professora, o que toda professora, né, deveria saber para dar aulas de balé cada vez melhor. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E aí, como que, antes da gente começar em como dar aulas cada vez melhor, vamos esclarecer como é que funciona hoje para dar aulas de balé, porque eu sei que isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Como é que uma pessoa pode começar a dar aulas de balé? Que tipo de formação ela tem que fazer? Então, vamos lá. Bom, infelizmente, hoje no Brasil, não existe nenhuma lei, não existe nenhum órgão que fiscaliza, tá, esse processo, e mesmo porque não tem nenhuma lei que diz quem realmente deve dar aulas de balé, quem realmente pode dar aulas de balé. O que que acontece? O que existe hoje é um projeto de lei que está em votação para que apenas profissionais de educação física e dança. Sim, existe uma grande briga entre profissionais de educação física e dança, quem que pode dar aulas de dança, tá? E existe uma lei aí que apenas esses dois profissionais poderiam dar aulas de dança. Porém, essa lei ainda não foi votada, e quando ela for votada, se for votada como ela está sendo proposta, todas as pessoas que dão aulas de dança hoje, inclusive balé, elas vão ter a certificação para dar aulas de balé. Então, quando essa lei for votada, se você já der aulas de balé, você estiver dando aulas de balé, você vai conseguir ali algum tipo de certificação, ok? Mas, como que funciona hoje no Brasil? Primeiro ponto. Muitas pessoas começam a dar aulas de balé pelo próprio conhecimento pessoal.
que eu quero dizer? Pela experiência de bailarina. Então, a gente começa a fazer balé, começa a aprender os passos, os movimentos, e aí, aos poucos, a gente vai se desenvolvendo como bailarina, vai aprendendo a dançar, vai aprendendo a executar cada vez mais os movimentos, e chega um dado momento em que a gente começa a ensinar aquilo que a gente aprendeu. Seja por um convite de uma escola, isso acontece muito, tá? Então, tem alguma bailarina lá que está se destacando dentro da escola, da academia, e a escola convida essa bailarina para dar aulas ali. Normalmente, a pessoa começa dando aula para baby, né? Que são crianças ali a partir de 3 anos de idade, de 3 a 5, 6 anos, a gente ainda chama de baby. E aí depois ela vai evoluindo, dando aula para crianças um pouquinho maiores, até chegar no balé adulto, chegar em turmas maiores. Ou seja, a profissão professora de balé, um dos caminhos é: me tornei bailarina, com a experiência que eu tenho, eu vou me desenvolvendo até a hora que eu me sinto segura para dar aulas. Mas existem alguns problemas quanto a isso, na minha opinião, que é, primeiro, não necessariamente uma bailarina que seja a melhor bailarina que ela seja, ela pode ser uma boa professora. Não é, não é, não é o caminho, ele pode parecer lógico, mas não é lógico. Eu posso ser uma ótima bailarina, mas não saber ensinar. Eu sei absorver e transmitir isso para o meu corpo, mas eu não sei ensinar. Porque para ensinar, a gente precisa não apenas saber fazer os movimentos. Aliás, conseguir fazer não é preciso para ensinar. Você precisa saber como faz. Por exemplo, eu, Mari, deixa eu ver, Entrechassix, sim, que é quando a gente faz o salto, tem Changiman, tem o Entrechatrois e tem o Entrechassix, que a gente bate mais vezes lá a perna. E aí, eu nunca fiz na minha vida Entrechassix. Imagina, nunca fiz isso. Normalmente quem faz isso é homem. Mas eu posso ensinar. Por quê? Porque eu sei como faz. Eu posso não conseguir. Eu preciso de mais treino, mais tempo para conseguir isso, trabalhar outras habilidades em mim para conseguir executar esse passo. Mas que, como bailarina, não é meu interesse. Então, eu posso ensinar um movimento que eu mesma não consiga fazer, desde que eu saiba como ensinar. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando eu sou bailarina, eu consigo perceber, né, captar o aprendizado e passar isso para o meu corpo, mas não necessariamente eu sei construir como esse aprendizado deve chegar no meu aluno. Por isso que ser apenas bailarina e dar aula com a sua experiência, na minha opinião, não é o melhor caminho. A gente precisa de algo a mais quando eu começo a dar aula. Por isso desse canal. Se não está seguindo, já começa a seguir. Porque aqui você vai ter muitas ferramentas para melhorar as suas aulas, para se sentir mais confiante dando aula. Um outro caminho é fazer faculdade, né? A galera fala, vou fazer faculdade de dança, vou fazer faculdade de educação física. Qual é a questão? Lá você vai ter um embasamento sobre o corpo humano, sobre cinesiologia, né? Como que o nosso corpo se movimenta, biomecânica, anatomia. Lá a gente vai aprender isso na faculdade. Porém, as faculdades, mesmo a faculdade de dança, até onde eu conheço, elas abordam superficialmente o balé, porque elas vão abordar vários tipos de dança. Então, elas não aprofundam. Agora, se eu quero dar aulas de balé, eu preciso aprofundar. Então, fazer faculdade de dança me habilita a dar aulas de balé? Sim, te habilita, mas não necessariamente você se sente totalmente confiante para isso, só porque você fez a faculdade de dança ou de educação física. Porque muitas vezes vai ter movimentos ali que você às vezes não vai conhecer. Agora, se eu associo, eu já sou bailarina e estou fazendo faculdade de dança, ou fiz faculdade de dança, aí eu já associo a minha experiência com a faculdade de dança. Show, já é um profissional melhor do que só a bailarina dando aula ali, certo? Mas existe um outro porém dentro do balé, que é o quê? Qual é o método que eu vou usar para ensinar balé? O que significa método? Vamos supor que eu vou fazer um bolo de cenoura, certo? Eu posso fazer o bolo
tirando da minha cabeça, de tipo, eu vi uma vez minha mãe fazendo, eu vejo as pessoas fazendo, e elas fazem mais ou menos assim. Eu posso fazer isso, mas as chances são de que eu vou trocar a ordem dos ingredientes, e a gente sabe que em receita muitas vezes isso faz diferença. Pode ser que falte algum ingrediente. Agora, imagina se eu vou fazer um bolo seguindo exatamente uma receita. Vou lá e olha, ó, primeira coisa vai ser colocar os ovos. Segunda coisa vai ser colocar farinha. Terceira coisa, por último, você vai colocar o fermento depois que você já bateu muito bem a massa. As chances são que meu bolo vai sair muito melhor. Por quê? Porque eu segui um método para fazer o bolo. Se eu vou ensinar balé, é importante também que eu siga um método. É importante que eu saiba exatamente o que eu estou fazendo hoje com as minhas alunas para preparar elas para os movimentos que eu vou ensinar amanhã. Que esses movimentos vão preparar ela para os outros movimentos que eu vou ensinar depois de amanhã. E isso a gente vai pensar num período de formação para essa bailarina, principalmente se ela é criança adolescente. A expectativa é que ela fique na sua escola por aproximadamente de 8 a 10 anos, né? Então, a criança começa lá com seus 5 anos de idade, fazendo balé, porque até os 5, 6 anos, ela está fazendo baby, que é um processo de pré-balé. A partir ali dos 5, 6 anos, ela começa a fazer balé, que é onde ela começa a aprender as posições dos pés, ela começa a aprender passos de balé mesmo. E aí sim a gente começa a construir em cima dessa criança um processo de formação. E eu divido tudo que ela tem que aprender para se tornar uma bailarina completa, uma bailarina, né? As pessoas falam formada, mas para se tornar uma bailarina completa, eu divido tudo isso em 8 anos, em 10 anos, na minha grade de estudo. Então, quando eu penso em ensinar a primeira coisinha do primeiro ano dessa bailarina, é isso que eu vou ensinar nesse primeiro ano, tem que preparar ela para o próximo ano, que prepara para o próximo, que prepara para o próximo, assim por diante. Só que se eu não tenho um método que me fale exatamente o que é que eu ensino no primeiro ano, o que eu ensino no segundo e assim por diante, fica muito difícil eu tirar isso da minha experiência. Porque quando você começou balé lá atrás, você não lembra de tudo com 6 anos de idade, né? Aí a gente vai perdendo coisas, além de que, quando eu estou dentro de uma sala de aula de balé como bailarina, o meu olhar está como bailarina. O meu olhar não necessariamente ele está como professora. Quando a gente se torna professora, a gente muda de lado, a gente vê as coisas numa outra perspectiva. E você ter um método para seguir te ajuda nesse processo. Quais são os problemas dos métodos, na minha opinião? Primeiro, os métodos tradicionais, Royal, Vaganova, Cubano, são métodos fantásticos para tornar bailarinas pessoas profissionais. Sim, esse é o foco desses métodos, né? São extremamente exigentes, tem toda uma característica de biotipo da bailarina, ela precisa ter facilidade com flexibilidade, ela precisa ser magrinha, tudo isso conta nesses métodos. Tanto né, que a gente vai ver as quintas posições desses métodos, Jesus de Deus. O arabesque é para sair aqui do outro lado, né? Você tira a perna de cá, ele cruza aqui o outro lado. Não posso ter bunda. Então, interfere toda na biomecânica de quem está praticando aquele método. Agora, a grande maioria das pessoas que fazem balé, elas querem realmente se tornar profissionais? Esse é o ponto. A grande maioria, não. A grande maioria, os pais colocam as filhas no balé para que elas se tornem bailarinas profissionais? Para pensar. A resposta é não. Eu tive escola, sim, eu tive escola presencial por 8 anos. Na verdade, eu tive uma escola presencial por 4 anos, de 2001, de 2000, acho que foi de 2000 a 2004, isso, foi isso mesmo. De 2000 a 2004, eu tive uma escola presencial, sim, só que essa escola era junto com um outro professor de balé. E aí a gente rompeu a parceria e eu fui para fisioterapia. Eu já tinha feito fisioterapia, eu fui fazer pós-graduação e saí da escola.
E aí, depois, em 2012, eu abri minha segunda escola. Fiquei com ela por 8 anos e vendi quando o balé online começou a me exigir mais. Então, eu vivi muito o que é o pai, uma mãe, matricular uma criança numa escola. E não é com o objetivo de torná-la bailarina profissional. O que eles querem normalmente é que ela tenha mais postura, que ela tenha uma atividade física né, para ajudar a queimar energia, que ela tenha traços mais femininos, né, no caso das meninas, acham bonito o balé para criança, só que na hora que ela vira adolescente, o que os pais fazem? E quem aí tem escola, me fala se não é assim. O que os pais fazem quando a criança está lá com 15, 16 anos? Os pais fazem ela focar no vestibular. E muitas vezes tiram ela do balé. E eu sei disso porque eu vivi isso na pele, amores. Na pele. Quem mais aí já viveu isso? Então, os próprios pais, eles não têm a visão de que a filha vai se tornar profissional. Quando esse processo começa a acontecer, da criança desejar isso e ela ter dom para aquilo, e a escola começa a informar o pai que ela tem dom para aquilo, cara, é uma incêndio dentro de uma escola. É um Minsen que vai ter perfil para ser uma bailarina profissional. Então, por que colocar um método tradicional dentro das suas aulas, sendo que é o Minsen que vai ter o interesse em se tornar profissional? E quem vai fazer eu me tornar profissional? Métodos tradicionais. Então, como ensinar balé se eu não vou usar métodos tradicionais? Usando um método que seja pensado para isso. Por isso, eu fundei o TBD, método TBD, Técnica de Balé em Detalhes, onde eu ensino a aluna a aprender balé pela percepção corporal, com detalhes de cada movimento. Isso é o método TBD. Lá, a gente respeita o biotipo da aluna. Então, eu não forço uma quinta posição, eu não forço um andeor, eu não forço uma perna cruzada em arabesque, eu busco respeitar o limite do corpo dessa pessoa, porque eu entendo que, principalmente bailarinas brasileiras, têm uma estrutura muito diferente das bailarinas lá fora para quais os métodos tradicionais foram desenvolvidos. Então, eu criei esse método para que nós, brasileiras, conseguíssemos aprender balé com qualidade, sem tanta exigência como os métodos tradicionais. Porque a grande maioria das pessoas não buscam uma formação, elas buscam o prazer de dançar balé. Sim? E aí, como que a gente, como professora, pode melhorar o nosso processo de dar aula? Aqui eu tenho um curso chamado TBD Maestria, sim, que é um curso reconhecido pelo MEC, que te ensina a dar aulas de balé usando o método TBD. Agora, o que eu trabalho dentro desse curso que faz com que as minhas alunas, essas minhas professoras, elas consigam dar aulas melhores? O que a gente precisa saber como professora para dar aulas melhores? Primeira coisa, qual é a ferramenta que você vai usar para dar aulas? O que você molda na sua bailarina? A gente molda várias coisas nela, mas tem uma coisa que é fundamental. Qualquer professor vai moldar a técnica dela. E essa técnica é executada pelo quê? Pelo corpo dela. Então, se eu sou professora e não tenho nenhum conhecimento do corpo humano, isso pode prejudicar o meu ensino. Eu posso, de repente, pedir para minha bailarina para ela fazer lá o andeor 180 graus e ir ajudando ela, colocando lá um pouquinho de força aqui, um pouquinho de força lá, e eu posso estar lesionando o quadril dessa bailarina. Eu posso pedir para minha bailarina esticar o joelho bem forte e não entender a biomecânica do joelho e fazer com que ela machuque o joelho. Então, quando a gente não entende o corpo humano, o primeiro ponto que eu vejo de ruim
é que você, como professora, você corre risco de machucar suas alunas. E isso é muito grave. E eu posso machucar desde uma criança até uma pessoa adulta. E eu posso machucar na hora ali na aula, como eu posso vir causando pequenas microlesões, muitas vezes imperceptíveis, que vão dar sinais para essa bailarina de que agora ela tem uma lesão lá na frente, quando o problema já se tornou crônico. Então, saber, entender o nosso corpo humano é muito importante. Eu preciso saber o nome de todos os músculos, saber a origem e inserção de cada músculo, saber a fisiologia do alongamento, a biomecânica. Não, você precisa saber o básico. O que é o básico? É eu saber exatamente como funciona a minha articulação de quadril, minha articulação de joelho, minha articulação dos pés. Como é que eu coloco a minha postura, a postura da minha bailarina na postura do balé sem ultrapassar o limite do corpo dela? Percebe? Isso vai fazer você ser uma professora que permite a sua bailarina se desenvolver sem causar lesões nela. Além disso, quando a gente entende um pouco mais sobre corpo humano, a gente começa a entender por que alguns movimentos são feitos de uma maneira e não de outra. E aí, ensinar o movimento para a aluna se torna muitas vezes mais fácil. Por exemplo, encaixar o quadril no balé. Muitas pessoas pedem para apertar a bunda. E, gente, contrair glúteo não faz a retroversão e antiversão da pelve. Ela não faz a nossa pelve para frente ou ir para trás. O que é encaixar o quadril? É eu colocar a minha pelve para frente através de um movimento. Sim, apertar o bumbum, contrair glúteo, faz a rotação externa das pernas, ou seja, faz andeor. Não faz a minha pelve mexer. O que faz a minha pelve mexer? Percebe? Abdômen inferior. Quando eu contraio o abdômen, promovendo essa articulação da pelve, eu consigo trazer o quadril para frente, que eu falo para as minhas alunas que é o xixi para frente, para que elas entendam. Mas, se eu não entendo de corpo humano, como é que eu vou saber passar esse comando para minha aluna? Fica muito difícil. Então, é fundamental a gente estudar o corpo humano. Eu não preciso aprofundar, mas eu preciso estudar a base. Como é que funcionam as minhas articulações, ok? Segundo ponto, a técnica, né? A técnica do balé. Eu preciso entender como acontece um pas de bourrée, como acontece uma pirueta. Pirueta não é dentro do método TBD. Vocês vão ver eu explicando muitas vezes aqui que o que são passos de base e passos complexos, sim? Dentro do método TBD, que é a técnica de balé em detalhes, eu pego os passos do balé e separo 6 passos que são passos de base. E os outros têm passos que são complexos de trabalho e passos complexos de execução. A gente tem esses 6 passos de base, por exemplo, coupé, o próprio passé, o tandi, são passos de base. Élevé, são passos de base. Esses passos de base são como se fossem peças de Lego. Quando a gente junta vários passinhos de base, a gente forma um castelo. Por exemplo, pirueta. Imagina que a pirueta é um castelo de Lego, certo? Quais são as peças desse castelo? Vai desmembrando a pirueta. O que a gente tem na pirueta? A gente pode ter um passé, né? Se for uma pirueta em passé. A gente tem um plié para preparar essa pirueta. A gente tem um tombé, quando a gente finaliza. A gente tem um relevé, né? Para subir na minha ponta. Sim? Então, eu vou pegando cada um desses movimentos. Todos eles juntos fazem com que eu monte a minha pirueta. Sim? No TBD, a gente trabalha muito bem esses movimentos de base para construir o passo complexo na minha aluna. Para quê? Para que ela não tenha dificuldade na hora de juntar todos eles, ok? O que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente nem sabe como que a pirueta é feita. Por exemplo,
Como que finaliza uma pirueta? Na pirueta, aqui a gente divide a pirueta no TBD, eu divido a pirueta em 3 fases. A fase da preparação, a fase da execução e a fase da finalização. Na fase da preparação, a gente tem um plié. Eu posso vir de um tombé pas de bourrée, plié. Eu posso vir de um piqué, arabesque, plié. Não importa, eu tenho um plié para preparar essa pirueta. Esse plié é a minha preparação. Além disso, eu vou ter toda a postura. Sim, dedinho do pé pressionando o chão, joelhos puxando para trás, quadril empurrando para frente, as costas tracionando para o teto, costelas fechadas. Por que de toda essa postura? Porque na hora que eu subir para girar, não vai dar para arrumar a postura da minha aluna lá em cima. Então, eu preciso já, na preparação, ela já ter essa postura já colocada. Faz sentido para vocês? Colocam, faz sentido para mim, se isso faz sentido. Então, quando eu entendo que na fase da preparação eu tenho um plié e tenho toda uma postura para encaixar na minha bailarina, quando eu dou um plié na barra para ela, o que eu vou trabalhar nessa barra? Eu vou trabalhar esse plié bem construído. Show, Ju, faz sentido. Eu preciso trabalhar esse plié bem construído. Então, quando eu dou aula para as minhas alunas e vejo o plié delas, eu tô concentrada em ver se aquele plié é um plié que daria uma boa pirueta. Eu não tô concentrada se é o plié, se ela tá tirando o calcanhar do chão, não tá. Não, eu tô mais preocupada com as forças corretas que ela tá fazendo do que em só checar se ela não está cometendo nenhum erro. E muitos professores dão aula só falando, o demi-plié tá com o calcanhar no chão, o joelho tá para trás, então tá certo. Não, ela precisa levantar arco dos pés. Como que ela levanta arco dos pés no plié? Pressionando o dedinho do pé no chão. Ela precisa já estar com a postura colocada. Como é essa postura? Onde ela encaixa o quê? Faz sentido? Então, quando a gente pensa em dar piruetas para a aluna, eu já tenho que ter trabalhado essa preparação. Eu já tenho que ter preparado a fase da execução, a finalização. Na finalização, a gente finaliza uma pirueta descendo em fondue. Em fondue, não é tombé. Porque se for tombé, eu vou puxar meu corpo para trás. Minha bailarina não pode puxar o corpo para trás para descer da pirueta, ela tem que descer no próprio eixo. Então, ela tem que finalizar em fondue. Se eu nunca dei fondue para ela na barra, eu posso dar pirueta para ela no centro? Não, porque ela ainda não sabe fazer o fondue. Percebe? Então, no TBD, a gente pega esses movimentos complexos e antes de eu dar esse movimento complexo para minha aluna, eu olho cada pedacinho dele para saber se eu já trabalhei com ela esse passo isolado, esse passo de base. Só aí a gente consegue ir construindo a nossa bailarina, a nossa aluna, para que ela consiga executar os passos complexos sem grandes problemas. Por quê? Senão, tecnicamente, ela vai executar errado. Muito possivelmente ela não vai conseguir fazer, vai ter dificuldade, vai se sentir frustrada e ela pode desistir. Sim, isso quando não cria vícios de movimento, quer ficar sempre fazendo aquele movimento errado, sempre o plié deixando o arco dos pés cair. É nossa função como professora olhar tecnicamente se aquele movimento realmente está correto. Ok? E um terceiro passo que eu acho fundamental para a gente dar boas aulas é a gente seguir sim um método. Sim, eu não sigo métodos tradicionais, eu sigo o método TBD, que é o método que eu mesma desenvolvi, e eu sigo esse método desde 2020. De 2020? Desde 2000. Desde 2000, quando eu tinha 20 anos. Desde 2000, sim? Porque lá atrás, sem eu perceber, eu desenvolvi esse método. Não foi premeditado, mas foi a única maneira que eu encontrei para eu conseguir executar os movimentos na minha dança. Lá atrás, eu não fazia métodos tradicionais. Eu fiz aulas isoladas para conhecer o que era Royal, o que era Vaganova, cubano. Cubano ainda fiz um pouco mais. Mas, para eu me tornar uma bailarina profissional, não foi com métodos tradicionais, foi com TBD. Foi aplicando a técnica de detalhes, de entender cada um dos movimentos, quais as forças que eu fazia, para eu chegar na bailarina profissional que eu fui. Sim? E eu ensino as minhas alunas usando esse mesmo método, usando exatamente o que eu fiz. Então, se você é professora de balé ou pretende ser,
cuidado. Só a experiência que você adquiriu como bailarina não necessariamente vai fazer com que você dê boas aulas. É preciso estudar o corpo humano. É preciso seguir um método que tenha já elencado exatamente o que precisa ser ensinado a cada momento. Sim, você como professora é quem vai decidir o momento certo para cada coisa. Mas você tem ali, sabe que, ó, primeira fase do balé na vida dessa pessoa, ela precisa aprender isso daqui. São os passos de base. Depois, com esses passos que ela aprendeu, eu consigo construir esses daqui. E assim a gente vai aumentando o nível da nossa aula. Uma coisa que eu acho também que é um pecado para muitos professores. Você precisa, sim, conhecer o corpo humano, mas você não pode, na minha opinião, tá? Se fixar muito na teoria. O que eu quero dizer? Cara, a pior coisa que tem, imagina uma atividade nova que você está começando, sim, sei lá, vamos pensar em cozinha? Vamos pensar em cozinha, tá bom? Vamos supor que eu estou aprendendo a cozinhar agora. Acabei de entrar num curso ali para aprender a cozinhar e, de repente, o professor lá vira e fala assim, banha-maria, faz o pudim banha-maria, faz o não sei o quê, e não explica o que é. Cara, eu vou ficar perdida. É a sua aluna de balé na primeira aula dela. Na primeira, não. Muitas a vida inteira. Se você começa a falar, contrai quadríceps, contrai glúteo, contrai pessoas. Gente, o pior comando que eu acho que existe na vida de uma pessoa é contrai pessoas. Malemar a gente sente o danado. E aí eu peço para minha aluna iniciante contrair pessoas. Ela não sabe nem onde está. Então, cuidado em focar muito, fixar muito na teoria, principalmente com nome de músculo. O próprio nome dos passos, dependendo da idade da sua bailarina, se for bailarina adulta, ela assusta. Eu preciso explicar muito bem. Então, ó, agora a gente vai fazer tandi. O que é o tandi? E aí eu explico o tandi. Aí eu vou explicar um pas de basque. Então, agora a gente vai fazer pas de basque. Só de eu falar pas de basque, ela já acha que ela não vai conseguir fazer. Mas se eu falar, ó, então agora a gente vai fazer esse passo aqui. Primeiro, sai a perna à frente, em fondue. Se ela já aprendeu o tandi e o fondue, ela já consegue fazer. Faz meio ronde, se ela aprendeu o ronde, ela consegue fazer. Sim? Faz uma transferência, coupé derrière, coupé devant, chassé, estica lá atrás e fechou. Eu peguei um pas de basque, um passo complexo, e fui falando o nome dos passos que ela já conhecia. Sim? Depois, no final, eu posso falar, isso é um pas de basque. Ah, então a junção de todos esses passos é um pas de basque, exatamente. Mas aí eu não assusto a minha aluna. Às vezes a gente fica muito focado na teoria, e fala o nome de músculo, e falo de músculos antagônicos, músculos... Ai, meu Deus, coitada da cabeça da bailarina que está tentando só aprender os passos. Sim, cuidado. Um outro erro que muitos professores de balé cometem: não focar na sua carreira. Por mais que ser professora de balé pode até ser um extra para você, não é a sua profissão principal, se não é a sua profissão principal, é um extra, independente disso, focar na sua carreira é importante. Por quê? Você faz isso para quê? Você dá aulas de balé para quê? Essa é a única opção que você tem na vida? Né? Se eu não der aulas de balé, eu vou morrer de fome. É a única coisa que você sabe fazer na vida? Não. Vamos supor que você não possa mais dar aula de balé. O que você faria? Eu, Mari, facilmente faxina. E adoro fazer faxina. Seria faxineira. Faz sentido? Então, a gente tem outras coisas que a gente pode trabalhar, sim. Mas o balé é a nossa paixão.
Ensinar provavelmente é a sua paixão. Ensinar balé ainda, mais paixão ainda. Então, você já faz isso por paixão. E aí, a gente não investe na carreira. A gente fica aquelas professoras, muitas vezes ultrapassadas, que passa anos. Gente, o mundo muda a todo momento. A todo momento. O nosso corpo humano, ele não muda. A biomecânica dele vai continuar sendo igual. Se mudar, vai levar muito tempo. Acho que a gente não vai estar vivo para ver essa transformação do nosso corpo. Mas o nosso corpo não necessariamente muda. O balé também não. Sim, balé, plié, plié, desde que foi criado, e eu acho muito difícil mudarem isso, certo? Mas a forma como eu posso explicar balé para uma pessoa, isso muda. Eu posso ser uma professora que só explica o passo a passo do movimento. Ó, você faz assim, você faz assim, você faz assim. Posso ser uma professora que explico mostrando e falando. Posso ser uma professora que explico cutucando o que aquele aluno deve sentir na hora que ele faz aquele movimento. Por quê? Porque isso é método TBD. É trabalhar com a sensação corporal do aluno. Tá vendo? Sentiu no plié que quando você faz plié errado, você sente mais a coxa. Tá vendo? Eu não disse quadríceps. Você sente mais a coxa? Agora, você viu quando você pisa com o dedinho do pé no chão, empurra o joelho para trás e o xixi para frente, que é o plié de forma certa, você sente mais o posterior da perna, aquela musculatura que tá atrás ali da coxa e o bumbum? Sentir. Então, toda vez que você fizer plié, eu quero que você faça plié sentindo isso. Isso é ensinar com o método TBD. Isso é ensinar com maestria, porque eu estou dando autonomia para o meu aluno perceber o corpo dele e saber quando ele está certo e quando ele está errando. Para quê? Para que ele possa ele mesmo se corrigir automaticamente enquanto ele dança. Seu aluno vai dançar muito mais rápido fazendo isso. E eu tenho provas para te mostrar isso. As minhas alunas, elas aprendem balé, as minhas alunas hoje, tá? Elas aprendem balé pela internet. Dou aula assim, ó. Vou ali, explico as coisas para elas. Não coloco a mão nelas. Eu explico para elas o que elas devem sentir em cada um dos movimentos. E elas aprendem. Elas dançam solo em menos de 3 meses. Sim, tudo bailarina adulta. Elas conseguem ali chegar a dançar repertório, fazer passos mais difíceis como fouetté, tudo com explicação online. Elas chegam na sapatilha de ponta, elas dançam solo no palco, tudo online. Através do quê? Através da sensação corporal dela. Eu exploro isso nelas. Agora, se eu consigo fazer isso pela câmera, de forma online, imagino que você não pode fazer no presencial. Imagina se você aplicar o método TBD nas suas aulas presencialmente. Além de tudo que você já faz, você ainda poder explicar detalhadamente cada um dos movimentos e falar para ela exatamente onde ela deve sentir cada força no corpo dela ao executar aquele movimento. É surreal, gente. É surreal. Sim. Então, invista em conhecimento, invista num método e use a sua experiência. Eu acho que esse é o pacote completo de um bom professor. Além disso, trabalhar a mentalidade das nossas alunas, principalmente quando a aluna está ali na fase, olha, isso já começa lá na fase com 7 aninhos de idade. Na hora que ela vira para você e fala, ai tia, eu não consigo. E você vira para ela e fala, claro que você consegue. Vamos lá que eu vou te explicar de novo. Só isso, você já está fortalecendo a mente dela de que ela consegue. Percebe? Ensinar balé é mais do que ensinar os movimentos. É ensinar a pessoa a acreditar nela mesma. E isso a gente pode começar lá com a criança de 7 anos de idade, até o adulto de 77. Eu tenho uma aluna de 77 anos, às vezes online. Tá nas pontas. Vai dançar no solo, no palco, nesse ano, no evento que a gente vai fazer. Não tem limites para a gente ajudar outras pessoas através do balé. Não tem limites.
Mas para isso a gente precisa se desenvolver. A gente precisa trabalhar a nossa mentalidade. Por isso que todas as minhas alunas que se formaram, alunas e alunos, tem meninos também, né, que se formaram pelo Maestria, depois da formação, ele já tem certificado do MEC, já tem muitos aí que estão dando aula e tudo mais, a gente mantém eles perto, através de como eu posso dizer, é um clube que a gente chama de Clube Maestria. Então, meu aluno passa pela formação e depois ele participa desse Clube Maestria, onde ele tem encontros a cada 2 meses. A gente vai tirar dúvida, a gente vai discutir os problemas da sala de aula e a gente vai trabalhar também mentalidade. Tanto a mentalidade minha como professora, como a mentalidade que eu estou vendo na minha sala de aula. A gente discute lá dentro, sim? Quem aí é do Clube Maestria? Eu acho que a Ana é do Clube Maestria. Está aí ainda, Ana? E eu acho que a Ana já participou de um encontro, né, Ana, do Clube Maestria. Então, a gente, como professora, a gente precisa, sim, investir na nossa carreira. Tanto investindo num método, né, para que eu consiga dar aula usando realmente um método que seja aprovado, quanto desenvolvendo meus conhecimentos de corpo humano, mentalidade, sim, e até marketing, né? Se a sua profissão é dar aulas, se você não é uma professora de uma escola de dança, né? Você não é uma contratada, você dá aulas particulares, ou você tem seu próprio espaço, ou você pretende montar seu espaço, é importante estudar marketing. Senão, hoje em dia, sim, é importante ter uma rede social que fale do seu trabalho. Então, lá no Maestria, tudo isso a gente vai ajudando as nossas alunas a chegarem lá. Show de bola? Vamos dar uma recapitulada? Então, assim, ó, o que eu preciso fazer, o que eu preciso saber para dar aulas cada vez melhor? Primeiro, um pouco mais sobre corpo humano. Sim, principalmente para quem não tem formação, né? A gente sabe que tem muitos professores que dão aula de balé sem formação, tá tudo bem, não existe lei para isso, então tá tudo bem. Mas a gente pode buscar uma formação, uma maestria para isso. Ele é aprovado pelo MEC, sim, e você consegue o seu certificado lá com a formação aprovada pelo MEC. Agora, além da formação, né? Lá dentro da formação, eu trabalho com as minhas alunas a questão do corpo humano, elas vão entender consciência corporal, como ensinar a consciência corporal para os alunos. Mas, além disso, mentalidade. É importante eu rever a minha mentalidade como professora para que eu passe isso para os meus alunos. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Os alunos, os nossos alunos, eles aprendem muito, né? Com o passo a passo que a gente explica para eles. Mas, quer ver seu aluno se apaixonar por você? Quer ver seus alunos se apaixonar por você ao ponto de não querer sair mais das suas aulas, não querer sair mais da sua escola, e cada vez que você abre um curso novo, eles querem fazer? Quer saber como faz isso? E vou te falar, eu sou mestre nisso. Tem alunas aí, não tem? Sou mestre nisso ou não sou? Fazer vocês se apaixonarem por mim, meus amores? Sou mestre nisso, sabe por quê? Porque eu acho que eu passei tanto perrengue como bailarina que eu sei exatamente o que afasta um aluno. E eu sei exatamente o que aproxima um aluno. De tantos professores que eu tive, sabe? Um professor tinha isso de ruim, isso era de bom. E o outro tinha isso de ruim, mas isso era de bom. A outra tinha isso de ruim, mas isso era de bom. De cada um deles, eu fui mapeando o que não me agradava como bailarina e o que me agradava. E aí, eu fui construindo a minha maneira de dar aulas baseado nas coisas que eu sentia falta. Eu sentia falta de detalhes na explicação, eu sentia falta de alguém que me motivasse, que falasse para mim que eu era capaz. E hoje, se tem uma coisa que eu faço com as minhas alunas, é mostrar para elas que elas são capazes. Não tem nada mais poderoso, sabe, para você ganhar a confiança de um aluno do que você mostrar para ele que ele é capaz. E mostrar que é capaz não é só falar. É você ir lá e mostrar. É ele virar para você e falar, ah, não consigo fazer. Você falar, vamos lá que você vai conseguir. Vamos lá, deixa eu ver. E aí você vai dando pitadas ali, gente, tudo online.
Você vai dando pitadas ali até que o aluno consiga. Aí ele começa a acreditar em você. E muitas vezes, né, meus amores? Ó, meus alunos também. E muitas vezes, é normal a gente não acreditar na gente. Infelizmente, isso é normal. Mas se tem uma outra pessoa ali falando, vai que você consegue. Vai que você consegue. A gente começa a se descobrir de uma maneira diferente. E isso faz seus alunos se apaixonarem por você. É claro que eu preciso ensinar bem, né? Porque senão também não vai. Só falar consegue, não saber ensinar e vai ficar um pouquinho complicado. Show! Olha só, começamos bem aqui o nosso canal, né? Começamos bem. Essa foi a nossa primeira live aqui no canal. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Já siga o canal, vai ter conteúdo aqui sempre de terça e sexta-feira. Todo dia vai estar entrando ali algum Reels ou algum outro conteúdo mais curtinho, coisas que vão te ajudar na sua jornada. E se você tem interesse em entrar para a maestria, me manda um direct. Tá? Me manda que eu coloco você na lista VIP. A gente não tá com matrículas abertas agora, mas eu coloco você lá na lista VIP de interessadas para você receber informações assim que a gente for abrir uma turma. Tá bom? De tudo isso, ó, beijos para vocês e bora ensinar com maestria. Sim, beijo, beijo.